Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Yoma Vyanta Dehaya Dakshinamurtaye Bhagavedanta Siddhanta Gocharanta Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranakoshima Om Shanti, Shanti, Shanti. Bom. Ok, nós vamos iniciar o capítulo 3. Nós vamos iniciar o capítulo 3 e uma pequena modificação no nosso programa. Nós vamos fazer 2 sessões de 50 minutos para ver se a gente avança um pouco mais no nosso material. Vocês me ajudam, 45 minutos, vocês me digam, aí eu fecho, a gente faz um intervalo para fazer xixi, aí a gente volta, tá? 2 sessões de 45, 50 minutos para a gente avançar um pouco mais aqui. Então, o capítulo 3 é um capítulo dedicado ao Karma Yoga. E ele inicia com Arjuna dizendo: Krishna, você diz que conhecimento é superior à ação. Você diz que o conhecimento é superior à ação. Mas se isto é verdade, por que você me encoraja a fazer esse ato horrível? Então, veja bem a sofisticação, né, intelectual de Arjuna, né? Ele imediatamente compreendeu que existia uma aparente contradição ali, porque Krishna estava encorajando ele, no início, né, a fazer o que? O propósito dele, fazer o papel dele, fazer o dharma dele. Ele foi lá, ele decretou, ele anunciou a guerra, etc, etc. E agora você quer simplesmente... Então ele falou, você tem que fazer esse ato, entendeu? Morra quem morrer, né? Aconteça o que acontecer, você precisa lutar essa guerra, fazer essa guerra. E, ao mesmo tempo, ele estava ensinando Yana Yoga a Arjuna, dizendo, porque, no final de contas, ninguém faz nada, entendeu? Porque existe somente o ser, a consciência, a existência. Você simplesmente precisa saber quem você é, e você é a consciência que não pode ser molhada, cortada, secada, etc, etc. Então, você fica tranquila, deixa que essas ações, né, se desenvolvam, se desdobrem, e você saiba que você não faz nada. Então, ele estava apresentando os ensinamentos, né, da ação e da não ação, né? E isso traz uma contradição nas pessoas. Como é que a gente vai compreender a ação? Você estava falando sobre isso, a ação na inação, a inação na ação, né? Você diz que o conhecimento é superior à ação. Se você simplesmente contempla e compreende. E Arjuna tinha visto, naqueles 13 anos de exílio na floresta, ele tinha visto pessoas que estudavam, meditavam, contemplavam, né? Diversos sadhus, sannyasis, etc. Então, ele falou assim, você exaltou tanto o conhecimento, dizendo que o conhecimento liberta, etc, etc, e agora você está querendo me convencer de agir, de fazer essa ação terrível, né? Esse ato horrível de guerra. Eu compreendi aqui que aquilo que nós somos não faz nada, você já me disse isso, por que você quer que eu faça isso? Entendeu? Então, essa é a sutileza do Vedanta, né? Aí o Arjuna, muito gentilmente, educadamente, né? Politemente, ele diz, você está me confundindo com palavras aparentemente contraditórias. Veja o nível de sofisticação, de novo, do Arjuna, ele não acusa Krishna, né? Ele simplesmente, eu estou confuso porque existe uma contradição aparente aqui.
Aí ele pede a Arjuna, ele pede a Krishna de decidir, né? Diga para mim o que eu preciso fazer, porque eu estou recebendo double message, né? Double signo, né? Mensagem dupla, como a gente diria, né? Sabe como é que é? Nos nossos relacionamentos, a gente recebe double, né? Mensagens duplas todo o tempo, né? Você me diga qual é o melhor, me revele o melhor caminho para a liberação, eu quero ser livre. Você me ensinou a liberação, eu quero ser livre, qual é o melhor caminho? Então, isso também denota o fato de que a Arjuna não tinha nenhuma timidez em confrontar o seu guru, entendeu? Fazendo questões, confrontando ele, dizendo, quero que você esclareça, né? Porque, né? No Vedanta, o professor, ele estimula os alunos a duvidarem positivamente, entendeu? Não totalmente investido nas minhas dúvidas, porque eu tenho que provar que Vedanta é mais simplesmente expor e fazer dúvidas sem nenhuma timidez, né? Então, existe esse nível de relacionamento entre o professor de Vedanta e os alunos, no qual o professor e o aluno são amigos, por isso que no Gita aparece Krishna e Arjuna, com uma longa amizade, né? Então, esse relacionamento sem nenhuma, né, sem nenhuma, como se diz, muito embora o estudante ele deva compreender, né, esse relacionamento de modo respeitoso, etc., mas ele sabe que, no final das contas, é um corredor aberto, entendeu? Você pode enganjar o professor, né, em qualquer questão, sem nenhuma timidez, porque o Vedanta não é sobre você tem que acreditar e aceitar e chega, entendeu? E basta. Não, você tem que ser convencido. Se o intelecto não for convencido, nada realmente é assimilável. Tem que ser totalmente satisfeito o intelecto. Então, naturalmente, somente o conhecimento resolve esse problema, né? Mas no final do capítulo 2, Cristo já estava começando a dizer, não, é melhor você agir. Você precisa agir. Krishna já tinha compreendido que Arjuna não estava ainda totalmente preparado para o Jnana Yoga. Portanto, Krishna disse, eu ordenei um duplo estilo de vida para os seres neste mundo. O caminho do conhecimento para renunciantes e o caminho da ação para os executores de ação. Então, quando o Krishna diz essa palavra ordenei, é uma palavra interessante, é uma palavra forte, né? Ele significa simplesmente que eu disponibilizei, eu criei, entendeu? Eu designei, né? Os jivas, eles vêm nesse mundo, entendeu? Com o objetivo de desenvolver conhecimento, né? Purificação, elevação, né? De modo que eles possam crescer. E existem dois caminhos, né? Dependendo da natureza do indivíduo, né? Aqueles indivíduos mais extrovertidos, aqueles indivíduos mais rajásicos, eles precisam de fazer bom uso dessa energia, né? Interagindo com o campo, né? E como nós vimos já nos versos anteriores, convertendo todas aquelas atividades em sadhanas espirituais, né? É aquilo que você estava dizendo, né? Você já fazia antes sem saber que você estava fazendo uma sadhana, né? Agora você compreende que aquilo é a sua sadhana, né? Você usa a sua natureza, né? Para simplesmente servir o campo, o espírito, e com a compreensão agora. O espírito você tinha, né? Não é, Cris? Agora você está associando o espírito à compreensão. Ok. Todo mundo presente? Então ele diz, eu propiciei dois estilos de vida para os seres neste mundo, os jivas humanos. Dois estilos de vida, dois modos de viver através do qual nós extraímos aprendizagem, conhecimento e crescemos, evoluímos, etc. Existem dois estilos no caminho espiritual. Existe aquele caminho que é orientado através da ação para aqueles executores de ações, aqueles indivíduos mais rajásicos, e para aqueles indivíduos extremamente satívicos, ele possui o outro estilo de vida, que é o chamado sannyasa, né?
Eu preciso que você esteja comigo para a gente conectar, entendeu? Sem muita interrupção, de modo que essa sessão possa fluir legal, porque senão é difícil fluir também. Se tiver muito titi, aí é difícil fluir. Então, existem dois estilos de vida, existem dois caminhos, né? Aquele caminho da ação e o caminho da compreensão. O caminho da compreensão é aquele que você precisa desenvolver uma mente capaz de estudar, contemplar, refletir e gradualmente assimilar aquelas declarações dos Upanishads. E o caminho da ação é o caminho para aquelas pessoas que possuem muito extrovertimento mental e físico, que devem, de qualquer modo, fazer uso positivo dessa tendência natural e transformar aquelas ações em atividades, né, espirituais, sadhanas espirituais. Nós transformamos nossas ações. Então, esses são os dois estilos de vida. O estilo de vida do sannyasi é aquele para indivíduos, para pessoas que são realmente satívicas. Mas existe um dado de fato dentro dessa cultura do sannyasa, que muitas pessoas se tornam sannyas porque eles cansaram de confrontar o mundo e fracassos, isso e aquilo, eles querem fugir, escapismo. Tá? Se tornar um sannyasa é uma coisa muito séria no Ocidente, no Oriente, na Índia. Swami Dayananda, toda vez que as pessoas chegam, se encantam com Vedanta e perguntavam a ele, eu quero ser iniciado no sannyasa, e ele sempre dizia, não, você faz um programa de 3 anos, permanece aqui, depois de 3 anos nós falamos novamente sobre isso. Por quê? Porque dentro da cultura védica, quando você faz o vow de sannyasa, você simplesmente deixa de existir legalmente, entendeu? Você já não precisa de pagar taxa, pagar imposto, você não precisa, joga fora a carteira de identidade, tudo, você já não existe legalmente. Você entra e não tem mais saída, entendeu? Então, é uma decisão muito importante, porque se você assume esse caminho do denunciante, e se você não estiver preparado, é um inferno muito maior do que o samsara era para você antes de você querer fugir do samsara, entendeu? Porque você imagina uma pessoa muito extrovertida, cheia do mundo, né? O mundo é ainda na sua mente, e você vai para um local onde você precisa estudar, meditar, contemplar, né? Estudar de novo, todo dia fazendo assim, quase nenhuma oportunidade de karma, de ação, entendeu? E de interação. As pessoas que eu conheci, que passaram tempos nos ashrams de Dayananda, fazendo esses cursos de 3 anos, etc., dizem, de algumas semanas, meses, dizem que é um ambiente até meio triste, entendeu? Meio triste, porque as pessoas quase não trocam palavras, etc. É diferente da farra que a gente fez aqui nesse final de semana, né? O Gêmeos também, ele é muito brincalhão, esse aqui. Ele confirmou isso uma vez, dizendo assim, é verdade, o estilo de vida dos sannyas, eu acho, é um pouco sério e um pouco triste, entendeu? Em geral, né? Principalmente para nós, né, ocidentais. Então, o renunciante é aquele indivíduo, né? O real renunciante é aquele indivíduo que tem uma mente que realmente renunciou ao mundo interiormente, entendeu? Se você interiormente renunciou aos seus desejos, você conseguiu regular os seus órgãos sensoriais e purificar a sua mente de modo que ela é relativamente livre dessas vassanas por objetos do mundo, aí sim a gente pode dizer, ok, agora eu tenho um instrumento primário, né, meu intelecto aqui, que está exatamente, perfeitamente sintonizado para entrar num estilo de vida no qual eu vou ficar mergulhado nesse trabalho, dia após dia, comendo sempre aquela comidinha, fazendo sempre as mesmas coisas, entendeu? A pessoa tem que estar muito, muito pronta para isso, né? E o que é um renunciante? É tão fácil dizer assim, eu vou renunciar, né? Eu simplesmente não quero mais saber do mundo, né? Eu vou renunciar à ação, vou parar de fazer ações.
mas a gente não consegue parar de fazer ações realmente, né? A menos que o desejo de fazer ação, né, fazer essas ações, eles tenham sido, né, regulados e purificados e minimizados de tal modo que... Porque senão você pega um vulcão e você abafa um vulcão e diz assim, você não pode entrar em erupção, já imagina, implode, né? A pessoa literalmente implode. Então, o renunciante, são raros os indivíduos realmente, os sannyasis realmente renunciantes. Eu, passando pela Índia nesses últimos anos, eu perguntava, falava com as pessoas, e eu fiquei sabendo que rolava de tudo. Inclusive, estudando com o Paramartananda, ele aqui e ali, ele solta umas fofoquinhas, ele diz, eu não posso falar dessas coisas, porque as pessoas vão para lá e elas não estão preparadas. Aí, quando você vê, eles começam a criar partidos políticos dentro do ashram, uma associação para isso, associação para... Quando vê, eles começam a criar conflito, porque o mundo não foi realmente liberado da mente deles. Eles estão ainda necessitando, né, de tudo isso, né? Você não pode se livrar da ação meramente pelo não desempenho da ação. Exatamente isso. Se a gente quer se... Eu não quero mais compulsivamente agir. Lembra que eu estava dizendo esse final de semana que a maior parte das conversas nossas e das nossas atividades, elas são desnecessárias, mas ainda assim nós somos compelidos a falar e agir, entendeu? Vasanas, né? Então você não pode dizer assim, não, agora que eu compreendi que eu tenho essa vasana para falar e agir, eu decidi que eu não vou mais falar e agir. Você não pode simplesmente decidir de se livrar dessa ação meramente por não agir, entendeu? Você lembra que nós falávamos ontem que nós precisamos de regular os nossos órgãos de recepção, os órgãos de percepção e os órgãos de ação? É mais fácil regular, né? Mas aí, no final das contas, a gente tem que lidar com o quê? A gente tem que lidar com a mente, com os pensamentos, com as emoções do nosso mundo interior, né? A gente controla, né, os portões de entrada e de saída com o mundo, né? A gente pode regular através de quê? Disciplina. Eu não vou comprar um tênis novo, eu não vou comprar um tênis novo, eu não vou. Você coloca no seu quarto de toda a página, nunca mais um tênis novo. Você se controla. Mas ele vai sonhar com tênis todo dia de noite, entendeu? Tênis, ele vai começar a ser atormentado pela ideia de tênis, né? Então, você não consegue se livrar de uma ação meramente pelo não desempenho da ação. Nem você pode alcançar a liberação simplesmente pela renúncia. A gente não consegue ser livre do mundo, fugindo do mundo, né? É isso que significa. A gente não consegue se livrar do samsara, fugindo do samsara, evitando o samsara, negando o samsara. Você não consegue se livrar da ação meramente através da inação, no não desempenho da ação, nem você pode alcançar a liberação simplesmente através da renúncia da ação. Então, o que precisa ser renunciado? São os nossos desejos pelos objetos do samsara, do mundo, é que precisam ser renunciados. E como a gente vai renunciar? A gente renuncia o contato, né? A gente controla os nossos órgãos de percepção e ação mais facilmente através da disciplina. Mas renunciar aos pensamentos na medida que eles ocorrem, os nossos desejos que eles ocorrem aqui, renunciá-los aqui, a disciplina não ofre muito, entendeu? Você pode tentar, não vou pensar mais no tênis, não vou pensar no tênis, você está só pensando no tênis, né? Então, você renunciar nesse nível aqui é alguma coisa muito mais sutil do que renunciar a abrir a geladeira para comer aquele chocolate, isso e aquilo, entendeu? Que você pode usar disciplina e obter mais sucesso. Mas aqui requer um processo mais gradual de
purificação ou neutralização dessas vasanas que de novo e de novo aparecem na mente como desejo de fazer, agir, dizer, etc. E esse processo somente é possível através de uma compreensão profunda, né, dessas vasanas, desses desejos e aversões que nos movem, que nos, né, regem, né, o real valor de todos esses objetos, né? Todos os ensinamentos de Karma, Dharma e Jnana Yoga, somente através da compreensão a gente realmente consegue renunciar, como os versos anteriores dizia, né? Você tem que aquele, o sábio, quando falava como é o Jnana, o Jnana é aquele que renuncia aos desejos na medida que eles aparecem na mente. Eles aparecem, ele diz, não, obrigado. Não, obrigado. Então, renunciar os desejos, as vasanas, na medida que eles aparecem aqui, somente é possível quando essa pressão da ignorância já foi extensivamente atenuada. Entendeu? Então, esse é o processo de purificação, o processo de conversão dessas vasanas, desses desejos por pessoas, coisas, né? Gradualmente a gente vai desenvolvendo, convertendo o nosso desejo de experienciar o mundo e a gente vai convertendo num desejo de compreender o mundo, compreender o meu relacionamento com o mundo, compreender a minha natureza, etc., compreender Ishvara, né? Então, uma conversão desse desejo, né, pelas experiências do mundo, né, num desejo pela compreensão, né, de Satya e de Mithya, como conhecimento completo, não? Na verdade, você não pode evitar a ação mesmo por um segundo, porque Sattva, Rajas e Tamas obrigam você a agir. A gente não consegue. Você estava falando hoje, né, que até mesmo não fazer nada é alguma coisa, né? Eu não vou fazer nada, não vou fazer nada, não vou fazer nada. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo não fazer nada, porque é um esforço enorme não fazer nada, né? Estou ali, não estou fazendo nada. Na verdade, você não pode evitar a ação mesmo por um segundo, porque Sattva, Rajas e Tamas obrigam você a agir. Então, se nós tivéssemos controle sobre as três energias, entendeu? Eu dizer, não, eu estudei as três energias e eu sei como administrar as três energias. Lá na Europa, o James promoveu muito esses ensinamentos das três energias. E tem um grupo lá na Espanha, eles me convidavam frequentemente para mim ir lá compartilhar, ensinar um pouco de Vedanta. Eles tinham feito um curso longo com o James sobre as três energias e todo mundo estava com certificado de administrador de energia. Não, you just have to manage the gunas. Eles falavam guna management, né? Guna management, não, você compreendeu management. É fácil você dizer no papel, não, basta compreender, manage, administrar as três gunas. Não é assim tão simples, entendeu? As três energias, elas estão aqui, né, em sua formação semente, né, e elas ficam modificando constantemente em momentos que a sua mente, o seu subconsciente está mais calmo, tranquilo, aí o seu consciente, sua mente consciente é um reflexo, né, daquilo que vem de lá, você também se sente calmo, aí daqui a pouco uma agitação, uma irritação, uma situação, alguma impressão passada, entendeu? Vem e quando você vê aquela, aí aparece tudo aqui, conscientemente aparece aqui. Né? Medo, né? Aflição, ansiedade, expectativa, irritação, uma infinidade de emoções e pensamentos que surgem, né? São todas elas fundadas nessas variações dessas três energias. Sattva, Rajas e Tamas, esses tijolos de construção do universo, que são os tijolos de construção do Jiva, que começa daqui, né, do corpo causal, eles constantemente estão modificando as suas proporções e gerando mais atividade
né? Menos atividade, mais clareza, aí mais agitação, mais inércia, né? Mais foco e clareza. Então, nós sabemos que as nossas condições mentais, elas estão constantemente, né, no fluxo, né, de modificação. Portanto, você pensar que não, eu consigo parar de agir completamente porque eu tenho controle sobre as 3 energias, e existem 2 maneiras de você parar de agir completamente, né? Uma é você se tornar totalmente tamásica até que você durma profundamente. Você não está agindo. E a outra é você permanecer alerta, mas extremamente satírico, né? Aí você pode renunciar aos desejos na medida que eles aparecem na mente do indivíduo, né? De vão aparecer no Shanti, Shanti, paz, paz, paz. Eu não quero engajar nenhum desses desejos e medos, porque eu sei que vai, né? Disturbar esse Shanti, essa paz, né? Existem somente 2 caminhos para a liberdade. O caminho da ação e o caminho do conhecimento. Karma Yoga, isso é interessante. Karma Yoga e meditação preparam a mente, como nós já compreendemos e determinamos nesse último final de semana, né? Karma Yoga, o Vipassana Yoga. Só recapitulando, existem 2 caminhos, da ação e do conhecimento, né? O caminho da ação é chamada Karma Yoga, né? Recentemente, nos últimos, né, 110, 120 anos, né, o Vedanta surgiu no Ocidente, né, promovido por Vivekananda, né, que era um discípulo de Ramakrishna, e ele veio com essa ideia brilhante de que o Vedanta é composto por 4 caminhos. O caminho da ação, o caminho da devoção, o caminho da meditação e o caminho do conhecimento, né? Ele simplesmente ele modificou o Vedanta tradicional e dizem alguns que ele fez isso porque seria mais fácil para o Ocidente, né, ser introduzido nesses conceitos do Vedanta. Mas o fato é que todos os indivíduos, eles têm... Ele dizia que o caminho da ação são para as pessoas agitadas e nervosas e rajásicas. Esse é o caminho da ação. Entendeu? E qual é o caminho da ação, segundo essa proposta, né, como é que eles chamam? Ramakrishna Foundation? Não, Mission. Mission, Ramakrishna Mission. Assim, a pessoa orientada à ação, porque é muito rajásica, ela tem que colocar todas aquelas ações em obras de caridade. Servir, ajudar. Então, né, a galera vai usando aquela energia para serviços, né, de selfless service, né, serviços de caridade. Yeah. Então, a pessoa que é mais emocional, aquela pessoa, ela vai, né, se tornar um devoto de Deus. Ela vai se tornar um devoto. Então, é um outro caminho, o caminho do amor. Nós falamos do caminho do amor. A pessoa, né, a pessoa que é mais romântica. Eu sempre tive um espírito mais romântico. E quando eu entrei em espiritualidade, eu também, esse espírito romântico se manifestava e eu sempre me apaixonava por meus gurus, entendeu? Então, mas isso, todos nós, até mesmo as pessoas mais rajásicas, porque eu também era rajásico, né? As rajásicas também são pessoas emocionais, entendeu? Os grandes intelectuais também possuem esse aspecto emocional, né? E as pessoas, né, que o Vivekananda dizia, e aquelas pessoas mais satívicas, aquelas pessoas mais contemplativas, tem que entrar no caminho da meditação, Vipassana Yoga, né? Meditar. Então, eu criava duas portas, né, que se conduzem à liberação, o que é uma coisa absolutamente anti-Vedanta. Vedanta diz que existem 2 caminhos, o caminho da ação, e o caminho da ação inclui ações físicas, ações verbais
e ações extremamente, né, sutis, mentais, as well. Entendeu? Não a contemplação e a compreensão, mas repetições de alguns mantras e outras coisas, entendeu? Ações físicas, verbais, mentais, tudo isso é parte da yoga da ação. Uma ação que produz um resultado, causa e efeito, né? E essas ações, elas servem ao propósito de melhorar a minha mente, purificar o meu intelecto, né? O meu coração, como a gente queira ver e dizer isso, né? Então, isso é o Vedanta tradicional. E dentro do Karma Yoga, você encontra o Pasana Yoga. Ah, mas onde é que a gente vai colocar o Bhakti Yoga, né? Onde é que a gente vai colocar o Bhakti Yoga? Porque no Vedanta não existe Bhakti Yoga no Vedanta. Existe Karma Yoga e a gente faz uma concessão ao Pasana Yoga, né? A meditação como uma das ferramentas que ajuda a mente a se tornar focada. One-pointedness, né? Foco. E aquelas pessoas, Vivekananda dizia, aquelas pessoas extremamente filosóficas, intelectuais, isso e aquilo, aqueles são os pobres coitados do Vedanta, né? Os mentais, os cabeções, como a gente dizia no português. Né? Tudo isso são distorções, entendeu? Da tradição. Existem dois caminhos. Karma Yoga prepara a mente, né? E Jnana Yoga, ela produz a compreensão a respeito da natureza não dualista da realidade, né? Natureza do eu, não dual. Né? Você não pode ser livre não fazendo nada porque seu condicionamento obriga você a agir. Novamente, se eu tenho minhas vasanas aqui, né? As energias, eu tenho uma personalidade rajásica, então eu tenho muitas vasanas rajásicas, tenho um caráter rajásico, né? Como é que eu vou conseguir não fazer nada? Se meu programa está lá, entendeu? Lembra? Nós somos computadores biológicos programados por vasanas, programados por Ishvara, que é o sistema que inclui o indivíduo. Então, como é que eu vou parar de fazer se eu sou programado para fazer? A gente não consegue parar. Mas a gente pode gradualmente reprogramar, né? Mas como a gente vai iniciar esse reprogramação? A gente vai iniciar através do Karma Yoga, fazendo o quê? Ação, porque eu estou programado para agir. Mas as ações dármicas e com espírito de dedicação, aquilo vai purificando e transformando a qualidade das nossas vasanas. As vasanas que inicialmente me obrigavam a agir, e aí com o tempo eu vou começar a desenvolver vasanas que vão, né, vão dizer para mim, não, relax, abre um livro, né, contempla, estuda, né, vê uns vídeos do Vedanta, medita, né, eu já estou modificando um pouco as minhas vasanas, né, por quê? Porque eu esgotei aquele extrovertimento, entendeu? Rajásico, através da compreensão, né, de Ishvara, Jiva e Jagata, que me permitiu também desenvolver a atitude de devoção, né, a atitude de contribuição, a atitude do bhakta, do devoto a Ishvara, porque esse desejo que a gente tem de servir, no fim das contas, no deep inside, down, de servir a Ishvara, porque Ishvara, a vida, né, esse milagre da vida, a gente quer contribuir, a gente quer servir. Então isso é uma qualidade espiritual muito bacana, né? Mesmo não fazendo, é fazer. Você também não pode ser livre abandonando os frutos de suas ações, embora você precise abandonar os frutos. Essa parte aqui eu não quero nem comentar. Nenhum método libertará. Naturalmente, Arjuna, ele não era qualificado para o Jnana Yoga, por isso que, né, Krishna teve que dizer, ok, Arjuna,
Até agora eu expliquei a você a ciência, né? O caminho da ação, agora da inação, né? O caminho do conhecimento. Agora, ouça, porque eu vou te ensinar o caminho da yoga, né? Como nos versos anteriores. Arjuna não era qualificado para o Yana Yoga, ele tinha uma personalidade rajásica. Né? Imagina, como é que um general de um exército, um guerreiro, não vai ter uma personalidade rajásica? Então, ele tem que ser o raja dos rajas, né? Eu tenho que guiar, né? Liderar, né? O meu arma, né? O meu exército, né? Sem nenhum medo. Tem que ser muito rajásico. Não sei. Não, o Arjuna entrou numa crise existencial porque ele, com todas aquelas rajas, ele queria sentar lá no meio do campo de batalha e começar a meditar, etc. Ele estava realmente confuso, né? Mas ele era altamente qualificado para o Karma Yoga, isso a gente sabe, a gente pode ver pelas perguntas dele. Então, um dos princípios, o conceito do Dharma, Swadharma, vocês compreendem Swadharma? Swadharma é o meu Dharma pessoal. Né? O modo tradicional de compreender Swadharma é exercer os meus papéis devidamente. Entendeu? Então, qual era o Swadharma de Arjuna? Era liderar o exército dele. Né? O Swadharma, o meu dever, o meu papel. Né? Nós exercemos muitos papéis nas nossas vidas, significa dizer que nós temos diversos Swadharmas. Essa é a interpretação tradicional da palavra Swadharma. Quando você segue o seu Swadharma, você está comprometendo o que você quer e o que você não quer, mas você vai fazer o que é correto, né? Dentro daquele papel que você exerce em relação à sua mãe, seu pai, a seu esposo, seu filho, seus empregados, o seu chefe, entendeu? Todos esses papéis sociais são Swadharmas que nós devemos compreender e saber como nos comportarmos dentro daqueles papéis. A gente não pode se comportar, né, com os nossos filhos do mesmo modo que nós nos comportamos com nossas mães. Já se imagina, os filhos iam fazer o que quisessem da gente se a gente fizesse, sim, como você quiser, né? Fique à vontade. Então, o Karma Yoga, o Swadharma de Arjuna, era aquele do general, e ele precisava liderar o exército dele. Né? So, Karma Yoga, Karma, Dharma, são palavras quase que idênticas. So, Karma é ação, literalmente, e Dharma é ação apropriada. Okay? So, qualquer ação que nós fazemos é um karma. Mas sempre que nós fazemos uma ação apropriada, nós estamos fazendo o nosso dharma. Essa ação apropriada, ela precisa ser em total harmonia com o meu papel, my role, minha situação, a minha função, entendeu? Então, esse é o meu Swadharma. Né? É uma ação adequada, com tempo justo, então nós estamos exercendo o nosso karma, significando dizer, estou exercendo devidamente o meu dharma. Né? E, naturalmente, entre os dharmas, swadharmas do indivíduo, os dharmas pessoais de cada um, precisa ser considerado, porque essa é uma outra interpretação do swadharma, que seja também em harmonia com a minha natureza, né? Como Jiva, a minha natureza mais essencial. Por exemplo, se eu sou um artista, é melhor que eu siga aquela tendência natural, entendeu? Do que tentar me tornar
mathematician, um engenheiro, alguma coisa assim, um contador, etc, etc, entendeu? Então, isso é um outro modo de compreender, num outro nível, Swadharma. Tá? Esse é um estudo meio profundo. Swadharma, se eu tiver que realmente seguir o meu Dharma, eu vejo assim, ok, eu sou artista, nasci para ser artista, né? Mas aí, por circunstâncias kármicas, a minha situação familiar não permite que eu seja um artista. Meu pai faleceu, ele deixou um açougue, a família inteira depende, olha só, do artista ao açougueiro, né? A família inteira depende, né, desse açougue. Então, qual é o meu Dharma agora? Né? Qual é o meu Swadharma mais importante? É aquele de dizer, não, vocês podem passar fome, eu vou tocar música na esquina, etc. Não, o meu Swadharma aqui é fazer o meu papel como provedor da família e, né, tomar a direção desse açougue, por exemplo. Né? Então, você vê o Swadharma do indivíduo, a gente respeita a nossa tendência natural desde que seja possível. Se não for possível, os papéis que nós exercemos dentro desse Dharma, entendeu? São mais importantes até mesmo do que essa tendência, meu programa mais intrinsecamente essencial, né? Por quê? Porque através da atitude do Karma Yoga eu posso me tornar feliz como açougueiro também, se eu compreender o espírito do Karma Yoga, entendeu? Por outro lado, se eu disser, não, eu sou um músico, eu jamais vou me rebaixar a ser um açougueiro, né? Então, eu estou me prendendo numa ideia que é completamente, né, improdutiva do ponto de vista do meu crescimento espiritual, que é aquele de simplesmente servir, contribuir, né, exercer o meu papel, fazer o meu Dharma, né? Sim. Por isso que não tem como estar no Vedanta com o pensamento dual, né? Porque senão a gente vai classificar como bom ou ruim, certo ou errado. E não cabe dentro de uma situação de Dharma, só Dharma, esse tipo de pensamento. É só sentir o caminho e seguir ele, se ajustando ao que é o mais harmonioso com vocês. Algo nesse sentido? Eu não sei se eu compreendi bem a sua confusão. Reformula ela novamente, por favor. Por isso que o pensamento dual não cabe dentro do Vedanta. Porque numa situação como essa... O que você quer dizer com o pensamento dual? Porque todo pensamento é dual, fundamentalmente. Se eu estou no caminho certo, ficar tocando, e está errado eu ir para o tipo certo. Sim. Então, não cabe esse tipo de classificação numa situação como essa, de certo ou errado. Sim, não, exatamente, e é mais ou menos o que eu estava dizendo, né? Porque você tem que ver qual é o valor mais elevado aqui, entendeu? O valor mais elevado é aquele que beneficia o maior número de pessoas possível, entendeu? No campo. Então, eu quero beneficiar a mim mesmo como músico, porque eu fico feliz, isso e aquilo. Não, você vai ter que encontrar um modo de ser feliz através do espírito do Karma Yoga como açougueiro. E é possível. E eu não estou inventando isso. Isso aí são os ensinamentos do Vedanta através de Paramarthananda, que eu ouvi de novo para compreender essas nuances, entendeu? Então, são dois aspectos do Swadharma, esse espírito de contribuição, de dedicação, de fazer o seu papel, é a definição tradicional do Swadharma do indivíduo, entendeu? E nós temos diversos Swadharmas, porque nós temos diversos papéis, entendeu? Isso tem a ver com o Vishisha Dharma, que é a ética situacional? Tem também. Tem com é a minha situação, né? O meu Dharma situacional, que tem que ser colocado dentro do contexto do Dharma universal, de não fazer mal, não fazer nada ao outro que eu não desejo seja feito a mim, e que deve também levar em conta o meu Swadharma do ponto de vista da minha natureza, né? Não, eu sou uma cantora, eu sou uma artista, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem que levar esses três Dharmas, meu Dharma pessoal, a essência do meu programa, o Dharma circunstancial e o Dharma universal. Por isso que Dharma é um tema complexo, entendeu? Mas a gente vai encontrando o equilíbrio em tudo isso, mas o espírito, a compreensão do Karma Yoga é que vai facilitando tudo isso, entendeu?
Existem textos, livros, que falam sobre Ram. E Ram era chamado do Dharma Raja. Dharma Raja significa o rei dos Dharma, o rei do Dharma. O rei do Dharma. O rei do Dharma porque ele era tão dharmico, tão dharmico, tão dharmico, que elegeram ele o seu rei do Dharma. As coisas poderiam ser mais adversas e injustas contra ele, mas ainda assim ele aceitava, se fosse o Dharma dele, aceitar aquelas circunstâncias por questões de karma, entendeu? Ele aceitava tudo. E o extremo maior que ocorreu na situação de vida dele, a situação mais extrema, é que o pai dele estava para deixar o reinado, Kingdom é reinado, né? O reinado para ele, porque ele era o mais sábio, ele era o mais justo, o mais equilibrado, ele era amado por todos e iria ser para ele. Então ele já estava pronto para ser coroado, né, como o próximo rei. Aí uma situação política, psicológica dentro da família, que o pai dele, que estava perto de morrer, tinha feito algumas promessas à sua esposa mais nova, entendeu? Com quem ele teve um outro filho. E numa situação, esse rei tinha feito uma promessa que ele tinha até esquecido. Aí essa esposa jogou com aquilo, manipulou e apresentou para o rei. Aí o rei, por questão de Dharma, falou assim, putz, eu esqueci que eu tinha dado a minha palavra, eu tinha prometido isso. Agora, o rei tem um problema de Dharma, eu prometi a minha palavra e eu não posso quebrar a minha palavra. Né? E o rei é o rei. Né? Então, o rei, no último momento, manda a mensagem, né? Quando o Ram estava lá se preparando, né, para ser coroado, diz assim, não, diz para ele que tem uma mudança de plano e não, ele não vai ser o próximo rei vai ser o seu irmão por parte de pai, né, que é o outro cara, né? Que era um cara que não era competente. Ele não era competente e capaz, né, para ser... Tá. Ele não era realmente capaz. Mas o que aconteceu? A moral da história é que quando eles foram lá, todos disseram assim, putz, como é que a gente vai dar essa notícia para o Ram? Aí eles foram lá e disseram, olha, essa é a última notícia que vai ser o seu irmão, não vai ser você não. Aí todo mundo pensou, o cara vai pirar, vai dar chilique, vai isso e aquilo. Aí ele simplesmente, com total equilíbrio e equanimidade, ele aceitou. Aí ele falou assim, se é o desejo do meu pai, é o Dharma de um filho, né, acatar o desejo do pai, principalmente se o pai é o meu rei, né? Com maior elegância, entendeu? Então ele é o rei do Dharma, porque ele sabe discernir, né, os papéis, as situações, e aceitar aquilo que a vida traz, não importa se seja injusto isso, porque você sabe que tudo isso aqui é karma, e eu tenho que seguir essa ordem, entendeu? E colocar uma resposta apropriada. Então, karma é uma ação e dharma, só a dharma é uma ação apropriada naquele momento preciso, considerando o dharma pessoal, circunstancial e universal, né, envolvido em tudo isso. Om Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.